pauta o PL antifacção. Confesso que, primeiro, preciso expressar um estranhamento. Por que com 513 deputados disponíveis na Câmara, é chamado o secretário de Segurança de São Paulo do governo Tarcísio para relatar o projeto encaminhado pelo governo Lula? Esse é o primeiro estranhamento que muita gente pergunta e a gente não está conseguindo explicar, né? Quem tem que explicar é quem tem, de fato, esse poder de decisão sobre isso. Em segundo lugar, presidente, o projeto que veio do governo Lula é um projeto muito bom, muito abrangente. E penso, presidente, eu vou parar de falar porque entrou alguém no plenário falando muito alto. Pois é. Eu peço. O governador entrou desrespeitando esse plenário, falando alto. Enquanto tem uma deputada na tribuna. Tem uma deputada na tribuna, eu peço a recomposição do meu tempo, presidente. Será recomposto. Vossa Excelência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Então vamos de novo aqui. Então, presidente, o projeto que foi enviado pelo presidente Lula, pelo seu governo, é um projeto abrangente e muito bom, porque foi estudado durante muito tempo. Muitos especialistas foram consultados, não só da área da segurança policial, vamos dizer assim, mas do mundo jurídico. E esse projeto vem caracterizando claramente, qualificando na lei de organização criminosa, um agravamento da qualificação penal para facção criminosa. E aqui coloca claramente facção criminosa e ação criminosa. E aqui coloca claramente facção criminosa entendida como organização ilícita que tenha por objeto controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório, e bota uma pena básica de 8 a 15 anos de reclusão. Mas agrava as penas, até o dobro inclusive, até 30 anos, se houver a participação de criança ou adolescente, concurso de funcionário público, que pode, por indício inclusive, ser afastado cautelarmente do cargo, destinação de produto ou proveito da infração no todo ou na parte ao exterior, organização criminosa que mantém a conexão com outras organizações criminosas independentes, circunstância que evidencia a transnacionalidade da organização, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, uso de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, infiltração no setor público, atuação direta ou indireta de administração de serviços públicos ou em contratos governamentais, exercício de domínio territorial ou prisional pela organização criminosa, morte ou lesão corporal de agente de segurança pública. Além disso, o projeto coloca claramente instrumentos de investigação poderosos, inclusive infiltrando agentes de segurança dentro das organizações criminosas. A lei autoriza isto. Além disso, ele mexe com a asfixia financeira do crime, entra administrativamente na questão prisional, estabelece um projeto que mexe na lei de organização criminosa, onde deve ser mexido de fato, porque nós estamos tratando disso. Quando o deputado Derrite é chamado como relator, o que é segundo estranhamento é que 1 hora depois de ser nomeado relator, estando na Secretaria de Segurança ainda de São Paulo, ele apresentou um relatório, o primeiro. Estranhou, porque em 1 hora você apresentar um relatório depois de nomeado governador, me parece inusitado aqui no Parlamento brasileiro. E esse relatório, num primeiro momento, equipara a facção criminosa a terrorismo, o que, aliás, é uma linguagem que a extrema-direita está usando no mundo para permitir intervenção estrangeira, violando a autonomia dos estados, e nesse caso o Estado brasileiro, e esvazia completamente a competência da Polícia Federal. Depois da Operação Carbono Oculto e de investigações que podem estar sobre o Rio de Janeiro, talvez eu compreenda isso, porque relações financeiras e políticas do crime com autoridades locais é algo que, de fato, precisa ser apurado e precisa ser demonstrado, e esse certamente é um temor de muitos que hoje estão em governos. Nesse sentido, presidente, eu estou olhando agora o 4º relatório do senhor Derrite, que eu acho muito assustador, porque ele quer criar um terceiro projeto, ele quer criar um novo tipo penal chamado domínio social estruturado, ninguém sabe exatamente o que é isso.
usa a organização criminosa ultraviolenta, ou seja, a violenta não vai ser punida, só a ultraviolenta. E o que é isso? E ainda bota crime condutas tendentes a. Criminaliza a intenção do crime e não o crime. E quando ele lista, ele traz para dentro do texto crimes da lei do antiterrorismo. Ou seja, ele não mexe mais lá, porque a repercussão foi muito negativa, mas traz para cá. Imagina se o Comando Vermelho tem arma nuclear. Isso está no texto. Se há prática de facção criminosa de sabotagem de aeronave. Isso, obviamente, não cabe numa lei de organização criminosa. E, por fim, eu quero apenas destacar, que o tempo é curto, que ele vai seguindo no seu texto, e eu quero aqui destacar duas coisas muito graves. Que tudo vira crime hediondo, e ele penaliza, por exemplo, alguém que abrigue um criminoso na sua casa, vamos dizer, numa favela. Ora, uma mãe abriga o seu filho, mesmo ligado ao tráfico. E esta mãe terá de 12 a 30 anos de pena. Ou alguém, por qualquer forma, isso eu também nunca vi escrito em lei, que dê algum apoio à organização criminosa. Será que o morador que paga a net ao crime por coação será considerado um apoiador de qualquer forma do crime? E pegará de 12 a 20 anos, segundo o texto? Então, quero aqui dizer que o texto vai criar um cipoal jurídico, ninguém mais vai saber que lei utilizar. É um projeto que cria tipos penais completamente inusitados e fora de qualquer arcabouço constitucional e penaliza, dentro da comunidade, o cotidiano delas. E ainda tira o auxílio reclusão, quando a Constituição não permite isso, da família do preso. Então, senhor presidente, não dá para aprovar um projeto como esse.